Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos no 5º dia da Semana do Idoso, né, da Casa Undina Lobo, que vai encerrar amanhã, né, com um leilão beneficente. Que pena, né, que está acabando, está tão bom. Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva da nossa semana, que de palestras, hoje nós estamos no 5º e último dia. Nós tivemos no primeiro dia a palestra com o professor Jorge Félix, que falou muito bem sobre a economia do idoso. No segundo dia, nós tivemos com a professora Celina Azevedo, né, que falou sobre envelhecer na contemporaneidade. E no terceiro dia, com o professor Wilson Jacó, né, saúde da pessoa idosa. E ontem, com a professora Marília Berzins, que falou sobre violência contra a pessoa idosa, com a pessoa idosa. E hoje nós teremos o prazer de estar ouvindo a professora Maria Luísa Bestetti, que vai falar sobre ambiência e expectativas futuras, né? E, assim, como foi divulgado pela Maria Luísa a semana toda, a Casa Undina Lobo é uma instituição beneficente e que depende da sua contribuição. Então, eu vou passar aqui agora o número do Pix para que todos que desejem possam fazer essa contribuição. Então, o Pix é 62 788 484 1000 ao contrário, traço 32. Esse é o CNPJ da Casa dos Velhinhos de Undina Lobo. Bom, e agora, então, dando sequência, eu tenho o prazer de apresentar a nossa diretora lá do Undina, Adriana Domingues. A Adriana é advogada, trabalha como voluntária há 28 anos na casa, né? E, atualmente, ela é diretora voluntária na área de captação de recursos. Por favor, Adriana, é com você. Bom dia a todos, nesse último dia de palestra. Queria agradecer, em meu nome e em nome da casa, a querida e sempre disponível Maria Luísa, por aceitar o convite de compartilhar seus estudos conosco nessa manhã, e também por ter sido nossa host, né? Durante a semana toda aí, foi incrível, muito, muito obrigada. Também queria agradecer aos idealizadores e os organizadores do evento, nossa gerente geral, a Mariana, o Fabrício, Gilson, a Nadir, a nossa Nutri, a Cris, que também organizou as festinhas que aconteceram aí ao longo da semana para os moradores. E se eu esqueci de alguém, peço desculpas. Todo o nosso time aqui está envolvido, foi uma semana incrível. E também não posso deixar de agradecer a Cisco, né, hoje representado pelo Marcos, pela Isabela, pelo Sérgio, que incansavelmente essa semana aí nos ajudaram com emoção, né? Me deu tudo certo, foi realmente sensacional. Muito obrigada, gente. Nossa primeira semana do idoso está sendo maravilhosa. Sintam-se todos abraçados e recebam a nossa gratidão. E foi a gratidão que nos deu o start para esse primeiro para esse impulso para criar essa Semana do Idoso, porque a casa é muito ajudada durante o ano todo, né? Nós temos ajuda de todo mundo e foi essa gratidão que nos impulsionou a criar essa semana, criando essa semana de palestras com temas relevantes para reflexão sobre envelhecer, velhice e envelhecimento, né? Foram produzidos conteúdos riquíssimos que vão estar disponíveis nas nossas mídias, inclusive no nosso canal do YouTube, que está sendo inaugurado oficialmente hoje. Então, todos convidados com nossos primeiros conteúdos aí. E agora eu vou contar um pouquinho da minha história aqui no Undina. Eu sou voluntária há 28 anos.
eu entrei como voluntária de feijoada. A feijoada é um evento que acontece anualmente aqui na casa. Quem me trouxe foi a dona Deia, e eu vinha todos os anos em agosto, servia feijoada, eu era garçonete, servia, ficava andando pela casa, no final os moradores também participavam, era uma delícia. E isso me tocou, e depois eu comecei a frequentar a casa, eu vinha trazer doações, depois eu comecei a recolher doações dos amigos para trazer na casa. Eu comecei a vir com meu filho durante os sábados para interagir com os moradores. Adorava, meu filho amava, ficava correndo aqui pela casa. Nossa casa é uma casa muito linda. E até que há 4 anos atrás, a Fátima Romano, na época era nossa diretora de captação de recursos, hoje ela é nossa conselheira, ela me convidou para que eu participasse da diretoria dela como assessora, né? A casa estava passando por uma reestruturação, uma mudança, a forma de captação, de arrecadar os meios de subsistência estavam mudando, né? E a gente precisava dar um trabalho intensivo aí. Apesar da casa ser de utilidade pública, nós não possuímos nenhuma ajuda governamental, vivemos apenas de doações de pessoas físicas e jurídicas e da renda do nosso bazar permanente que nós temos aqui na casa, que também é alimentado com doações. Além dos eventos que a casa promove e dos que ela participa, mas que pelas razões óbvias, no momento, estão todos suspensos. Então, é muito importante essa área da captação para a casa. Enfim, eu entrei e eu fiquei, né? E eu venho aprendendo junto com as necessidades que a casa vem nos apresentando. Em 2019, nós debutamos nos projetos incentivados. Em 2020, fomos surpreendidos pela Covid. A casa foi fechada para visitas, os voluntários estão presentes, estão participativos, as empresas deixaram de vir à casa, não puderam mais vir, porque, afinal, até hoje nós estamos com visitas suspensas para proteger nosso bem maior, que são os nossos moradores. E com isso também nós tivemos uma importante forma de receita da casa também cessou, né? E aí nós tivemos que continuar nos reinventando, fazendo rifas, fazendo divulgação, criando mídias, enfim, criando, inclusive, a nossa primeira semana do idoso, né? Nesse momento importante. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional do Idoso, estamos comemorando essa data especial, e também como uma forma de divulgar a casa para que possamos conseguir também aumentar as nossas formas, né? Adesões nos nossos projetos. Nós temos o nosso projeto do Abraço um Amigo, que a pessoa pode fazer doações a partir de R$ 30 mensais. E com isso vai nos ajudar a compor os nossos R$ 250 mil de despesas fixas mensais. Então, vocês vão me escutar falando muito de doação, muito de despesa, porque é muito, muito importante para a subsistência da casa, porque apesar do Ondina ser uma casa maravilhosa, que ela é lindíssima, é uma casa de 70 anos. Então, todos os dias nós temos emergências e
urgências. E eu brinco com a Mari que cada dia é um flash, né? Aparecem coisas que uma casa antiga de 70 anos vai apresentando. Então, vocês vão me escutar falar bastante e conto com a... É muito importante que vocês abracem também a nossa causa, não só para nos ajudar nessas despesas fixas, mas também para podermos ter fôlego para projetarmos aí, deixar essa casa forte e resistente pelos próximos 70 anos, né? Nós temos um conselheiro que sempre nos fala do Ondina 2.0. O Ondina 2.0 vai ter fôlego para chegar lá, né? Vai ter fôlego para viver mais os 70 anos. E para isso nós precisamos da colaboração de todos vocês. Hoje nós temos 58 moradores, mas nós temos capacidade para 90 moradores. E é o nosso sonho chegarmos nessa capacidade máxima. E para que isso aconteça, nós precisamos da ajuda de toda a nossa toda a nossa comunidade, porque eu enxergo a nossa casa fazendo parte dessa grande teia. Então, nós temos que... muito importante, eu queria só falar, né? Seguir o legado da Dona Ondina, mas também seguir o legado da nossa saudosa Dona Deia. Setembro, acabou ontem, fez um ano que a Dona Deia está nos ajudando agora do plano espiritual, né? Do plano superior. Então, que ela saiba que nós estamos aqui lutando para o legado dela continuar também. Aproveito para convidar vocês para o nosso leilão, que vai acontecer amanhã, também uma forma de captação de renda para a casa. A Rúbia, nossa voluntária, sempre disponível. Amanhã vai fazer uma apresentação de manhã das peças que vão ser leiloadas, mas o leilão já está acontecendo na plataforma da Casa Maia Rosa, www.maiarosa.com.br. Lá vocês vão encontrar um catálogo com as peças que nós estamos leiloando e dê o seu lance, toda a renda 100% revertida para o Ondina Lobo. Vou aproveitar também para deixar nosso Pix, muito importante para doação, você sentir no seu coração aí que você pode nos ajudar, qualquer valor é bem-vindo. O nosso Pix é o 62 788 484 0001 32. Tá certo isso, né? O Marcos também está colocando aqui no chat. Então, se você sentir no seu coração que você pode e que você quer ajudar nossa causa, vai ser muito bem-vindo. Eu aproveito a todos para entrarem nas nossas mídias. Nossa casa, nesse momento, está fechada para visitas, mas, enquanto isso, vocês vão conhecendo um pouco do nosso projeto, um pouco do nosso objetivo, conhecer nossos moradores nas nossas mídias sociais. Hoje, teremos um morador participando do programa da Rede Globo, Falas da Vida. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho a história do Chicão, todos convidados. Tá incrível. Aliás, Chicão vai fazer nosso vídeo agora, né? Logo depois. E quando a casa abrir, faço questão de recebê-los aqui. Vai ser um grande prazer. Vocês vão ver como essa casa é maravilhosa, apaixonante. Tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e tão apaixonados quanto eu sou, tá bom? Muito obrigada,
passo a palavra para a Nadir. Muito obrigada, Maria Luísa, boa palestra, e obrigada a todos vocês. Obrigada pela participação aí durante a semana. Obrigada, Adriana, né, pelas palavras tão carinhosas e que mostrou realmente a realidade, né, de como é a instituição Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, né? Falou muito bem e descreveu exatamente como a casa é, né? Muito receptiva, muito aberta, né? E sempre com muito carinho com os idosos e com as pessoas que estão participando, né, do trabalho junto à casa. Bem, dando continuidade, nós faremos a apresentação do vídeo, né, que a Adriana já mencionou, do morador Sr. Chicão, né? Sr. Chicão tem 90 anos e reside na casa há 16 anos, né? Um morador antigo. E nesse vídeo, muito interessante, comovente, o Sr. Chicão vai contar, né, sobre os bastidores, né, da sua gravação, da gravação que ele fez na Rede Globo, né, no Rio de Janeiro, que vai ser aí a gravação que vai ser apresentada hoje no programa Falas da Vida, em homenagem ao Dia Internacional do Idoso. Então, por favor, vamos colocar o vídeo do senhor Chicão. Aqui, vou deixar aqui, tá bom? Chicão, você tem ideia de como a produção da TV Globo encontrou você? Como foi receber esse convite? A Rede Globo? Rede Globo, eu... Primeiramente, com quase 90 anos, né? Uhum. Primeiramente, quase 90 anos, eu não ia esperar que isso ia acontecer comigo. Eu ser convidado pela Globo para visitar o Rio de Janeiro e depois apresentar, fazer homenagem para o Dia dos Idosos. Tudo com a Globo, tudo por conta da Globo. Poxa, com quase 90 anos, receber um convite desse, eu nem esperava, né? Sim. Poxa, isso para mim parece que foi uma sorte. Sem problema. Deixa pra lá, o Chicão não sabe acompanhar. Sabe? Ele tá fora desse balanço. E agora eu quero que vocês se apresentem. Para ele, é uma promessinha assim, né? Que ela tinha muita fé em São Francisco, era o santo padroeiro dela. E não deixei primeiro Jesus, mas depois os santos heróis da fé. Fez uma promessa que se eu sarasse, eu estava com 1 aninho de idade, se eu sarasse, ela põe o nome dele para mim. Trocou. O meu nome era Francisco de Assis Alves. Ficou Francisco Alves de Assis. O meu nome era Francisco Alves Pinheiros. Agora é Francisco de Assis Alves. Uma promessa que a minha mãe fez. Olha como eu estou aqui. Com quase 90 anos,
vocês trouxeram a maior alegria da minha vida de me levar lá para o Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro, e depois me levar a ir para a Globo, fazer gravação. Vocês foram as pessoas muito amorosas, foram muito amorosos comigo, me cuidou eu com amor e carinho. Eu agradeço muito de tudo isso ter acontecido comigo. Maravilhoso o vídeo. Bom, esse programa, né, Falas da Vida, que vai contar com a presença do nosso Chicão, será exibido hoje, após a novela Império, na Rede Globo. Vamos assistir, que o programa vai ser muito bom, né? Que em homenagem ao Dia Internacional do Idoso. E agora, nós vamos passar, então, eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, a professora doutora Maria Luísa Bestetti, né, que vai falar sobre o tema ambiência e expectativas futuras. A professora Maria Luísa é arquiteta, possui doutorado em arquitetura e urbanismo pela USP, pós-doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Ela é docente no curso de bacharelado em gerontologia e no programa de pós-graduação em gerontologia, né, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, EASH-USP. E tem atuado em pesquisas nos temas da ambiência, acessibilidade e gerontologia ambiental, com ênfase nas questões relacionadas à moradia na velhice. E ela publica também um blog, né, sermodular.com.br. Então, a professora Maria Luísa vai fazer a sua apresentação, vai fazer a sua fala, e nós deixaremos as perguntas e as questões que devem ser colocadas no chat, né, que ficará depois, a Isabela estará colocando para a gente no final da apresentação da Maria Luísa. Então, Maria Luísa, mais uma vez, obrigado pela sua participação, sua brilhante participação no nosso evento. Seja muito bem-vinda, você é muito bem-vinda na Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo também, tá? Muito obrigada mesmo pela sua presença, tá? E a palavra é sua. Muito obrigada, Nadir. É um prazer estar aqui novamente hoje, apresentando uma palestra, depois desta semana tão rica em conhecimentos e informações trazidas desde a segunda-feira. Tenho acompanhado e hoje trocamos os papéis, especialmente com essa minha querida amiga, que é a Nadir Menezes, que foi quem me introduziu nessa complexidade do mundo da moradia institucional. Né? Como professora do curso de gerontologia, nós temos campos de estágio e de diversos níveis de complexidade. Eu fiquei com o grupo do quarto ano em ILPI e tive o prazer de começar pela Mão Branca, na época, que era gerenciada pela Nadir. E aprendi muito sobre isso, e isso me instigou a aprofundar bastante essa questão da moradia, todos os aspectos relacionados, especialmente as questões de ambiência, sobre o que nós vamos falar hoje. Então, essa minha apresentação tem por objetivo trazer alguns conceitos, e a partir desses conceitos nós podemos discutir qual é o futuro, né? As expectativas futuras relacionadas à moradia na velhice. Então, eu vou colocar a apresentação aqui. Peço só que me confirme se está ok. Ok, professora. Obrigada, Marcos. Então, me foi solicitado que falasse sobre ambiência e uma visão para o futuro. Então, como nós estamos considerando o ambiente institucional num primeiro momento, mas que morar
envolve mais do que um simples abrigo físico. Nós vamos falar sobre essa questão que é a ambiência, né? Antes disso, vamos começar por um conceito que é fundamental. Percepção. Como que nós percebemos o mundo? Né? Nós percebemos o que nos rodeia, e o que nos rodeia é simplesmente físico ou existe um entorno emocional? Cada pessoa desenvolve uma percepção particular sobre esse ambiente, né? E quando a gente fala em ambiente, nós estamos falando sobre isso, né? É bem comum nós termos assim, o ambiente está carregado, olha, o ambiente está tão leve. Mas o que é isso? Então, não são simplesmente questões físicas, mas também questões emocionais. Então, percepção é um processo individual, através de estímulos que nós recebemos e tomamos consciência daquilo que nos envolve, né? Então, é uma seleção de estímulos que trazem padrões de comportamento e são estabelecidos códigos de referência. O que é isso, né? As experiências e os valores definem a história do sujeito, ou seja, tudo aquilo que significa algo para alguém, para cada uma das pessoas, define a sua história, né? E é através da sua história e é através de tudo aquilo que considera importante que há os comportamentos, né? Os padrões de comportamento. Então, percepção é um processo de interpretar e organizar os estímulos sensoriais recebidos. Ou seja, se nós vivemos num ambiente feliz, nós seremos pessoas felizes. Se nós vivemos num ambiente complexo em termos de problemas, em termos de cobranças, nós vamos rebater com comportamentos semelhantes, né? Então, percepção é um processo individual para se construir o real. É consciência do meio que nos envolve e depende das experiências e valores para criar a história de cada sujeito. Percepção sensorial depende desses estímulos, né, que nos despertam sentidos. Então, nós temos 4 sentidos, basicamente, sobre os quais nós vamos falar agora, né? O sentido perceptivo são os conhecidos 5 sentidos, né? Tato, audição, visão, olfato e paladar. Esses são aqueles que nós respondemos, através dos quais nós respondemos com gosto, não gosto, eles, até por uma questão, um exemplo, uma pessoa com um déficit severo de visão desenvolve muito a audição, ou seja, os 5 sentidos, eles vão depender muito, muito daqueles que estão potencializados, né, para se compreender o mundo que nos rodeia. O sentido espacial já é o da propriocepção. É aquilo que a gente diz assim, se eu fechar os olhos, eu sei o caminho para chegar em tal lugar da minha casa. Eu levanto da cama durante a noite, eu não preciso enxergar para chegar ao banheiro. Isso está relacionado à lembrança, à memória que nós temos do espaço, mas principalmente à nossa concepção corporal. Eu sei que eu posso passar por determinados espaços, eu sei que eu tenho equilíbrio para isso, e isso tudo me dá esse sentido espacial. Se eu tiver uma configuração de massa corporal maior, eu sei que determinados espaços precisam ser adequados para a minha passagem. Isso é propriocepção ou sinestesia. O sentido proxêmico, proximidade, tem a ver exatamente com os espaços que são estabelecidos entre as pessoas nos convívios, né? E de acordo com condições ambientais e situações sociais e culturais dos grupos. A gente fala assim, o latino, nós somos latinos, é muito tátil, né? Gosta de abraçar, o brasileiro é muito, muito emocional, aliás, muito passional, né?
essa pandemia nos trouxe algumas angústias nesse sentido, né? É muito difícil alguém que não goste da proximidade física. E isso nos foi tirado por uma questão de proteção e estamos sentindo falta do abraço, da proximidade. Então, esse sentido proxêmico pode ser íntimo, que é aquele do abraço, do beijo, das relações mais íntimas. O pessoal já é mais aquele do cuidado, é aquele em que eu toco nas pessoas, mas no sentido de ampará-la. E sou amparada pelas pessoas também. Esse é um sentido proxêmico pessoal, uma distância pessoal. A distância social já é aquela em que eu encontro os amigos, é aquela em que eu encontro os colegas de trabalho, é aquela em que nós sentamos ao redor de uma mesa ou nós sentamos juntos em algum lugar, sem uma proximidade íntima ou pessoal, não há o toque, mas há a presença próxima. E o público, que é aquele que eu fico em lugares onde há pessoas que eu não conheço. Não é incomum nós percebermos no metrô, quando lotado, ou em elevadores lotados, que as pessoas ficam olhando para cima ou olhando para baixo, porque a presença muito próxima de pessoas que eu não conheço é incômoda. Então, esse sentido proxêmico da aproximação pública é exatamente essa distância, que é uma distância maior, porque eu posso conviver com pessoas que eu não conheço, mas mantendo uma distância apropriada. E o sentido do prazer. Eu gosto muito dessa figura, porque ela representa bastante a ingenuidade de uma criança em relação a estar em cima de um animal que, nesse caso, com certeza, é um animal adestrado, um animal dócil, mas que dá essa sensação de prazer, de segurança, de tranquilidade. Então, o sentido do prazer, ele foi elaborado e sugerido pelo pai da medicina, Hipócrates, que dizia que a teoria dos humores afirmava que o homem procura buscar o prazer e evitar a dor. Então, esse é o sentido do prazer. Alguns conceitos importantes para o que nós vamos ver daqui para frente. Habitabilidade, que é a qualidade do habitável. Ambiência, meio material moral onde se vive, é o meio ambiente. E acessibilidade, qualidade de acessível. Então, essas são as definições encontradas no dicionário eletrônico Aurélio. Então, habitabilidade está relacionado a conforto ambiental. O que é o conforto ambiental? No curso de arquitetura, nós estudamos bastante essas questões. Temperatura, ventilação, luminosidade, ruído. Todos esses aspectos do ambiente interferem na capacidade produtiva dos usuários. Ou seja, quando nós temos música, pode ser confortável. Quando nós temos ruído, barulho de motor, barulho de pancadas numa obra, tudo isso incomoda. Tá? Não há quem diga que isso possa ser prazeroso. Também uma casa, agora aprendemos mais ainda, né, com a pandemia, que uma casa ventilada faz a troca natural do ar, e essa troca leva embora, eventualmente, partículas que podem trazer elementos nocivos. No caso, nesse momento, o vírus SARS-CoV-2, que está nos ameaçando desde o início do ano passado. Então, o conforto ambiental é a adequação dos diversos aspectos sensoriais que modificam a sensação de bem-estar no espaço físico. Ou seja, a temperatura ela pode ser controlada mecanicamente. Né? Podemos colocar um ventilador, um aparelho de ar-condicionado, mas isso depende também da condição da pessoa. Uma pessoa muito magra, ela sente mais frio. Os homens sentem mais calor por uma questão de metabolismo que faz com que as mulheres sintam mais frio. Isso é biológico.
Enfim, a temperatura também pode ser alterada quando há uma aclimatação. Alguém que sai de um lugar muito frio e viaja para um lugar muito quente, bem no início ele precisa se acostumar com essa nova temperatura no corpo. Também o tipo de vestuário que a gente usa, isso também vai fazer diferença. Luminosidade, a gente diz que excesso de luz incomoda, falta de luz também incomoda. Então, a luminosidade vai depender, se for natural, é a luz natural do dia, se for luz artificial, vai depender do tipo de lâmpada e da situação em que se precisa da luz. Tá? Ou seja, todos esses elementos interferem na capacidade produtiva de cada uma das pessoas. Outros aspectos relacionados à percepção sensorial, a morfologia, que são as formas, dimensões e volumes dos objetos. Sinestesia, movimentos, superfícies e texturas, lembram que nós falamos da propriocepção. Da arte, que é uma expressão das sensações humanas, e da luz, incidência, quantidade e qualidade, conforme a gente falou antes, né? A cor também estimula os sentidos. A gente costuma dizer que as cores quentes, amarelo, laranja, vermelho, são cores que estimulam. Então, pessoas que já são agitadas, elas ficam ainda mais agitadas. As cores frias, o verde, o azul, o violeta, são cores que já acalmam. Então, alguém que é muito... que tem uma tendência a um estado depressivo, precisa ser estimulado. Então, as cores frias acabam por potencializar situações de falta de estímulo. A arte, esse quadro é do Portinari. Portinari, quando trouxe essa imagem dos retirantes, utilizou cores e situações, elementos que mostravam a miséria, a tristeza, o sofrimento dessa família. Por outro lado, o Portinari tem quadros em que ele usa cores claras, cores vibrantes, mais cores estimulantes, onde ele mostra mais alegria, onde ele mostra mais fantasia. 95% das atitudes humanas são movidas pelo seu inconsciente, ou seja, as emoções são despertadas através dos estímulos externos. Então, quando nós vemos uma manifestação artística que demonstra tristeza, é isso que normalmente é interpretado, assim como no caso contrário, né? Linhas retas, linhas curvas. Linhas retas se diz que são mais masculinas, são mais racionais. Linhas curvas são mais femininas, são mais emocionais. Se fala também que as formas geométricas regulares, elas trazem uma estabilidade, como se fala em relação a volumes também regulares, né, proporcionais, que nos trazem mais regularidade. Qualquer assimetria nos provoca uma reflexão. Então, muitas vezes se procura esse tipo de solução em elementos arquitetônicos. E as cores, né? Como nós já falamos um pouco, a cor depende muito, muito do estado emocional da pessoa. Então, é interessante ter a presença de cores, depende dos valores que cada um dá para as emoções que sente em relação a elas. Na minha casa, aqui na minha sala, o teto é vermelho. Aí diz, pô, teto pintado de vermelho? Os tetos normalmente são brancos porque as luzes podem ser jogadas para cima e o teto se torna uma superfície reflexiva para aumentar a luminosidade. Mas se eu usar uma luminária ao contrário, em que a reflexão esteja relacionada com as paredes, eu posso ter qualquer cor no teto. Poderia ter até cores bem escuras. No entanto, o teto vermelho, eu não fico olhando para o teto, mas ele dá uma sensação de conforto e calor bastante interessante. Minha percepção, meu gosto. O que é o conforto? Acabei de falar do meu teto vermelho.
eu percebo esse teto vermelho como uma situação confortável. É uma sensação de estar em harmonia física e emocional com o ambiente. Ou seja, vou colocar aqueles elementos, aquelas cores, aquelas manifestações artísticas que me deixem em harmonia com esse ambiente. Isso entram também as manifestações imateriais, né? Se eu colocar música, sempre uma música ambiente, baixinha, gostosinha, de acordo com os meus valores, vamos lá, né? Pode ser que eu ache importante colocar um pagode, um samba, uma música sertaneja, ou prefira músicas clássicas, uma MPB, um jazz, vai do gosto de cada pessoa. A questão de estar em harmonia física depende, então, das condições de clima, do desenho dos equipamentos e dos sons, cores e texturas. Isso é harmonia física. E a harmonia emocional? É um ambiente humanizado, um ambiente acolhedor e resolutivo. É nesse ambiente eu tenho os elementos móveis e complementares, né, acessórios, que me trazem prazer. Nele eu tenho todo o suporte que faz bem para a minha alma. Quais são os valores culturais? Né? Odores e sons determinam sensações relacionadas a experiências vividas. Nós já falamos sobre isso, né? Provocam emoções positivas ou não, de acordo com as lembranças relacionadas a essas experiências. Não se fala muito assim, tem cheiro da casa da minha avó. Normalmente, a gente tem lembranças positivas da casa da avó. E essas lembranças positivas nos trazem, fixam elementos importantes. Na cozinha, a minha avó fazia bolinhos de chuva, e eu gostava desse cheirinho. Então, assim, onde eu passar, que eu senti algo parecido com aquele cheirinho, eu vou lembrar da minha avó, vou lembrar da casa da minha avó. Então, são valores culturais bastante significativos. Então, o que é ambiência? Meio material ou moral onde se vive. Quando eu falo do moral, estou falando de como eu me sinto emocionalmente. Me sinto tranquila, em paz, em harmonia, me sinto desconfortável, me sinto agredida. Isso é o meio moral. É um espaço, então, físico, que deve ser organizado, e um espaço estético-psicológico, que é animado, para o exercício de atividades humanas. Ou seja, a ambiência envolve estar num ambiente material e também numa situação que é imaterial e que me traz conforto ou não em determinadas situações. Os 3 eixos da ambiência com base na cartilha de ambiência do Humaniza-SUS. O Ministério da Saúde, através desse programa que se chama Humaniza-SUS, estabeleceu uma cartilha de ambiência, que, na verdade, ela foi desenvolvida para equipamentos de saúde, mas que traz elementos para nós pensarmos todo o ambiente que nos rodeia. Então, a questão da confortabilidade, né, que são esses elementos que a gente já falou, morfologia, sinestesia, arte, luz, cor e som, e nos traz sensação de proteção, né? É realmente mais um impacto físico, mas também é o emocional, a produção de subjetividades, acolhimento, privacidade e individualidade. Então, vamos pensar que nos equipamentos de saúde, como foi inicialmente previsto, se pensava em como alguém que busca um atendimento em saúde deve ser acolhido, e não tratado como alguém que precisa esperar e que entra numa fila. Tudo isso foi repensado para que houvesse um atendimento mais individualizado e mais respeitoso até com aquele usuário do sistema SUS. Se nós levarmos essa questão para outros ambientes, no caso, o ambiente da moradia institucional,
né? A produção de subjetividades é muito importante. Aquele idoso, aquela pessoa idosa que muda da sua casa original para essa nova condição de moradia, ela tem 2 estranhamentos, né? Depois nós podemos comentar um pouco sobre isso, Nadir, né? A Nadir tem um trabalho muito interessante, uma pesquisa muito interessante nesse sentido. O primeiro estranhamento é que a pessoa precisa se desfazer da maioria dos seus objetos e escolher aqueles que lhe são importantes para poder levar para o ambiente institucional. E eu não estou falando só do ambiente institucional beneficente, que tem normalmente mais restrições. Falo de qualquer um. É muito difícil que a pessoa consiga transferir tudo aquilo que amealhou ao longo da vida. Tá? Privacidade e individualidade. Quer dizer, como isso acontece quando essa pessoa, e esse é o segundo estranhamento, chega no ambiente institucional e passa a conviver com pessoas que ela não conhece. Tá? Ela precisa ser acolhida e precisa ser respeitada nesse sentido, tanto pelos seus pares quanto pelos colaboradores. E aí entra a questão da facilitação dos processos de trabalho. Nos equipamentos de saúde, conforme foi estabelecido originalmente, né, era a questão do relacionamento entre todos os colaboradores. Como é que isso poderia aumentar a eficiência e a produtividade e o bem-estar desses profissionais? Então, quando se fala na facilitação dos processos de trabalho, no caso da moradia institucional, a gente fala também sobre o bom relacionamento entre quem cuida e quem é cuidado, né, para que essas pessoas se sintam realmente importantes nesse contexto, né? E que todos saiam felizes. Tá? Esse é um aspecto delicado dessa questão. Vamos falar outros conceitos também. Né? O que é restrição? Né? Indica grau de dificuldade dos indivíduos para realizar uma atividade. Depende se a pessoa possui alguma deficiência, se ela tem idade avançada, das suas condições socioculturais e do desenho do ambiente. Olha como o ambiente construído impacta o envelhecimento. Isso é bastante importante. E ergonomia, o que é? Adequação dos equipamentos às capacidades humanas, aumentando produtividade e reduzindo o esforço. Quando a gente fala em uma escada bem dimensionada, a gente está falando daquela escada em que a pessoa sobe e chega lá em cima com, assim, sem grande esforço, vamos dizer assim. Se a escada, cada degrau da escada tiver uma pequena diferença de altura, o ritmo muda. Tá? O cérebro grava o primeiro movimento, que se repete no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Se esse movimento é alterado, dá uma mudança que aumenta o esforço físico. Então, a ergonomia também depende disso tudo. Como que eu pego um equipamento, uma panela de alça curta, vamos falar assim, o peso da panela ainda cheia com algum líquido ou algum alimento, ela vai ficar desproporcional com um cabo pequeno. É a mesma coisa. Tá? Então, é adequação às capacidades humanas, aumentando produtividade e reduzindo o esforço. O que é desenho universal? Modo de concepção de espaços e produtos visando a utilização pelo mais amplo espectro de usuários. Então, quando nós falamos em pessoas altas, baixas, com maior massa corporal, menor massa corporal, mais frágeis ou mais fortes, né? Nós estamos falando numa concepção de espaços e produtos que possam atender qualquer uma dessas circunstâncias. Então, depende dessas 7 características. Deve permitir uso equitativo, um uso flexível, simples e intuitivo, informação de fácil percepção. Então, vejam que não é só a forma do objeto. Tolerância ao erro,
baixo esforço físico, dimensão e espaço para aproximação e uso. Isso são as características de um bom desenho que atende universalmente a qualquer formato e condição, capacidade funcional das pessoas. Balcão como esse, aliás, são soluções bastante recentes na nossa realidade. É coisa, assim, do final, início do século, ao redor dos anos 2000, a primeira norma de acessibilidade brasileira, ela saiu, NBR 9050, saiu primeiramente em 95. E aí, essa primeira norma, ela trouxe questões relacionadas a esse desenho universal e que permitem a acessibilidade. Então, um balcão como esse permite que uma pessoa mais baixa seja atendida, que alguém sentado seja atendido, ou alguém em pé, né? E não provoca um esforço demasiado também de quem atende. Né? Tem que ser ganha-ganha. Quem está atendendo também precisa estar numa situação confortável e de menor esforço. Assim como alturas de bebedouros, assim como corrimãos que tem 2 alturas, que tem uma empunhadura, que é esse diâmetro do corrimão propriamente dito, que fica entre 3,5 centímetros até 5,5 centímetros. E essa é a faixa adequada. Por quê? Menor do que isso, a gente não consegue segurar. Escorrega. Maior do que isso, igualmente a gente não consegue segurar. Então, o adequado é esse tamanho, assim como as alturas. Questões de informação. Né? Nesse caso, é uma placa em que aparecem as letras e os algarismos, aparece em braille, ou seja, para as pessoas que já naturalmente há muito tempo não enxergam, e aparece esses mesmos algarismos e letras em relevo. Por quê? Alguém que enxergou boa parte da sua vida, quando ela perde a visão, ela é difícil aprender braille. Ela tem a leitura da memória. Então, se ela passar o dedo, ela consegue ler também. Então, essa leitura é tátil, pelo volume, pelo relevo. E a questão importante também, quem disse que a fechadura, o buraco da chave, tem que ficar embaixo? No entanto, na maioria das nossas casas, o sistema de chave, de fechadura, nos trincos das portas, é embaixo. Então, para alguém que tem um pouco mais de dificuldade de se abaixar ou de enxergar, colocar em cima é muito mais lógico. Que diferença faz colocar em cima ou embaixo? No entanto, a maioria é embaixo. Né? Hoje já se encontra muito mais opção nesse sentido, e exatamente a partir da reflexão de que deve ser bom para todos, seja qual for a condição da pessoa. Vamos falar de acessibilidade. Né? Possibilidade, condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço mobiliário, equipamento urbano e elementos. Essa é a definição que está na norma. Acessível, que fala, né, que deve ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Barreiras arquitetônicas, qualquer elemento natural instalado ou edificado que impeça aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano. Ou seja, quando a gente fala que tem uma barreira ao longo da calçada, se for uma vegetação muito baixa e que ela avança sobre a calçada, isso é barreira arquitetônica também. Não, é barreira natural. Não, isso é responsabilidade de quem mora nessa casa, nesse imóvel, de que isso deve ser retirado. Por isso que a gente vê algumas podas, isso é importante, aqueles toldos de loja que às vezes tem um braço muito baixinho,
Ah, eu enxergo quando passo, mas e quem não enxerga? Como é que faz? Então, é barreira arquitetônica. A gente encontra escadas que às vezes são adaptadas com rampas, e nesse caso aqui, eu acho, isso é Curitiba, eu acho muito estranho essa rampa no meio, dividiu a escada em duas escadinhas, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma solução. E tem os corrimãos, no caso aqui, também discutíveis. Isso aqui é muito antigo, provavelmente. Logo que saíram essas ideias de tornar os espaços acessíveis, ainda não se compreendia muito bem a norma. Então, vejam que o corrimão maior, o suporte maior, ele é bastante grosso, né? E o menor é bastante fino. Então, ele está aquém e além das medidas recomendadas, né? Aqui já é uma solução mais adequada. Pegou uma escada, isso é a Universidade Federal de São Carlos, pegou uma escada, tornou uma parte da escada uma rampa longa, né, que atende à inclinação mais adequada e manteve uma boa parte da escada para quem prefere superá-la subindo e descendo. Os pontos de ônibus elevados, né, a gente tem alguns aqui em São Paulo, e esse aqui, no caso, é Santiago, no Chile. Quer dizer, quando se eleva Curitiba, tem o ligeirinho, né, que são aqueles tubos no centro, que também faz isso. Na Colômbia, eu vi em Cali, eu acho que tem outras cidades da Colômbia que também tem esse sistema, que também você paga um ingresso, a passagem, antes de passar pela roleta. Aí você já fica numa plataforma no nível do veículo. Fica muito melhor para quem usa uma cadeira de rodas, para quem tem a mobilidade reduzida, pode arrastar os pés, enfim, fica tudo no mesmo nível. Crianças muito pequenas. Né? E acesso, no caso, isso aqui é do antigo Residencial Santa Catarina, que hoje é unidade da Rede Cora, e que tem uma escada com patamares para dentro da piscina, ou seja, é uma piscina acessível para subir e descer com tranquilidade. O descer na piscina normalmente é tranquilo, né? O subir já é mais complicado, porque a roupa está molhada, né? A gente escorrega, então precisa ter uma solução confortável e segura. O que é uma rota acessível? Né? Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado. Então, a gente falou sobre as barreiras arquitetônicas, e vejam só, aqui no meio dessa calçada, isso aqui é Ribeirão Preto, a gente vê um ponto de, um abrigo de um ponto de ônibus, bem no meio da calçada. Uma pessoa passa por aquele espaço lá, só que logo em seguida tem uma árvore, imagine uma pessoa numa cadeira de rodas, andando nessa calçada. Ela chega ali, ela precisa se equilibrar entre o meio-fio e a passagem que é liberada ali, e por trás não tem como, é um gramado que impossível, ou pelo menos muito, muito perigoso para uma pessoa em cadeira de rodas. Na mesma praça, nós encontramos isso, né? Um lado com o rebaixamento do meio-fio para a descida e travessia, e do outro lado não tem. Então, o que adianta? Desce aqui e vai pelo meio da rua? Como é que faz? Então, tanto um quanto o outro são situações ruins, não são rotas acessíveis. Né? E a NBR 9050, como eu falei, é a norma que regula essas questões todas dentro do princípio do desenho universal. Os espaços novos devem ser adequados, por isso a importância de um bom projeto. Né? Espaços mais antigos, a Adriana comentava sobre a casa ter 70 anos, muitas vezes algumas situações elas se apresentam com a necessidade de uma adaptação para que funcione de uma forma segura, né? Principalmente segurança. Então, quando se usa o piso tátil, que é esse das bolinhas, que determina aí para uma pessoa que, com baixa visão, qual é o caminho para que ela possa atravessar, e se rebaixa o meio-fio com uma rampa adequada, em espaço normal, sem barreiras, tem uma situação de acessibilidade. Aqui
foi uma adaptação, mas também se vê sinalizado para que as pessoas não estacionem na frente da rampa, com o CIA, Símbolo Internacional de Acesso, que é o nome desse símbolo do cadeirante que aparece na maioria dos lugares onde haja acessibilidade. E aqui uma solução, esse primeiro é Curitiba, o segundo é a Federal de São Carlos, e esse terceiro é uma rua de Londres, que assim, me pareceu muito interessante essa solução, embora me ocorra que possa gerar alguns conflitos, alguns problemas para quem não enxerga, porque não tem uma linha de piso tátil. Então, quem não enxerga não sabe qual é a rota, né? No entanto, para quem enxerga, e para quem está, no caso, um carrinho de bebê, uma pessoa com um andador, um cadeirante, né? Tem a solução da rampa, e para quem tem pressa, a solução da escada. Então, há soluções para que se somem essas diferentes condições. A gente encontra muito aqui em São Paulo ruas bastante inclinadas, e a gente tem no Brasil uma questão que é o volume de chuvas, né? Que é bastante intenso, então os meios-fios normalmente são altos, né? E as calhas em relação à rua e o meio-fio, elas determinam que seja alto. Então, isso dificulta muitas vezes que as calçadas elas possam ser sem aqueles degraus. Mas há soluções, há soluções. A gente encontra muito degrau pelo caminho nas calçadas, em áreas onde há uma diferença de topografia acentuada. Então, qual é a vantagem dos ambientes adequados? Né? Melhor desempenho, maior eficiência, menor risco de acidentes, abrigar melhor uma pessoa que é cuidada, evitar quedas, facilitar o trabalho do cuidador, no caso dessa condição de cuidado, tornar a pessoa cuidada mais independente, lembrar sempre que o protagonismo é importante. É importante. Quer dizer, aquilo que a pessoa pode fazer, ela deve ser estimulada a fazer. Mas, para isso, o ambiente físico precisa permitir. Né? Não pode haver risco de queda, principalmente. O espaço tem que ser organizado. A organização é muito importante, até para aquela questão da propriocepção. Nós precisamos saber por onde passar. E aquilo se torna mentalmente uma regra. É mais fácil. É por isso justifica muitas vezes que num refeitório das moradias institucionais, as cadeiras estão definidas nos lugares que as pessoas conhecem. Se aquilo for alterado, elas estranham. Então, é bom que se mantenha da forma como foi apropriado. E se houver alguma mudança, que seja uma decisão coletiva. Os equipamentos são adequados de acordo com a norma. Então, alturas, posições, aberturas, tudo isso a norma facilita a decisão. Quais são as principais causas das quedas, né? O piso escorregadio, principalmente no banheiro. E no banheiro, mais do que na cozinha, porque no banheiro, normalmente, nós saímos do box com os pés molhados e com resíduos de sabão, sabonete. Então, isso torna o ambiente mais escorregadio. Degraus na soleira da porta. Esses degraus, assim, muita gente pergunta assim, por que tem aquele degrauzinho da área de serviço para a cozinha? Por que tem aquele degrauzinho do banheiro para o resto da casa? Porque as áreas molhadas, elas podem, eventualmente, ter algum problema de vazamento. E se não houver isso, a água invade a casa toda. Muitas vezes é um piso de madeira ou é um piso mais frágil em relação à água. Então, isso é um problema seríssimo. Então, se faz essa pequena diferença de nível, que é pensando na possibilidade de se criar uma lâmina d'água, até o problema ser resolvido. Acontece que, quando ele é simplesmente um topo, isso pode dar, para quem arrasta os pés, né, e muitas pessoas arrastam os pés, não precisa ser idoso, uma topada e uma queda. Se recomenda que esse pequeno degrau seja chanfrado. Em obras novas, já se faz a soleira com um chanfro, com uma inclinaçãozinha,
que facilita com que, mesmo que haja um tranco, ele não segure o pé. Então, isso é uma questão de obra, isso é uma questão de previsão para tornar o espaço adequado. Tapetes e fios soltos, a gente sabe que isso é um problema, e tapetes soltos podem ser recolocados ou podem ser firmados de algumas formas. Tá? Então, não é simplesmente retirar o tapete, tem solução para isso. Escadas sem corrimão, isso é um problema da propriocepção, lembra? A gente tem um equilíbrio. Quando nós temos uma guia, e o corrimão é uma forma de ser guiado ao longo da escada, e importante lembrar que a maioria das quedas, elas são na descida e não na subida. Porque na subida nós jogamos o corpo para frente, mas na descida nós temos que enxergar de cima aquilo que estará mais embaixo ainda do que no lugar que nós estamos. Então, a maioria das quedas acontece em descidas, por isso o corrimão é tão importante. Iluminação deficiente, objetos em locais altos, a velha história do banquinho, né? Como alcançar. Hoje já existem mecanismos para que um armário alto ele desça, a gente aperta um botãozinho, é um sistema mecânico, ele desce, você pega o que precisa pegar, aperta de novo, ele sobe. Então, ao invés de eu abrir uma porta, eu desço o conteúdo do armário. E depois, quando sobe, ele fica fechado, protegido de poeira e de tudo. Cama muito alta, muito baixa, isso também é um problema. Móveis instáveis ou deslizantes. Isso aí também tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa da cama, cadeiras muito altas ou muito baixas. E sem o braço, isso é uma questão também importante. O braço do sofá ou da cadeira, eles são formas de termos apoios para levantar, principalmente. Né? Para não forçar tanto o joelho, para que possamos distribuir o peso entre pernas e braços. A ambiência em moradias coletivas. Né? Na maioria dos países mais desenvolvidos, onde a longevidade já acontece há mais tempo, essa longevidade crescente que a gente tem sentido, nós estamos aumentando muito o número de centenários. Vejam a vitalidade da dona Verdulina, que foi mostrada essa semana, e agora do seu Chicão, né, 90 anos, quer dizer, envelhecimento ativo, eles são ativos, né? Eles gostam de música, eles dançam, eles tocam, então são pessoas longevas que provavelmente irão à frente, né? Nos países onde a longevidade já era crescente há mais tempo, as residências, os idosos em residências coletivas chegam a 11%. Aqui no Brasil não chega a 1,5%. E as moradias institucionais, elas são suportes muito importantes, muitas vezes melhores do que deixar um idoso em casa, sozinho o dia inteiro, ou então com um cuidador profissional, que nem sempre tem uma formação adequada, e naquela monotonia, ele realmente pode perder estímulos importantes para o seu protagonismo. Né? Então, novas tecnologias podem transformar esses serviços e criar ambiências mais positivas. Quando eu falo em tecnologias, eu não estou falando só de inteligência artificial. Estou falando também em processos, em procedimentos, em treinamento para os colaboradores, para os voluntários, para que todo o contexto crie ambiências positivas. Aqui uma imagem, esses dois que eu vou mostrar são moradias institucionais americanas, mas que trazem alguns elementos bastante significativos. Aqui, por exemplo, as camas, elas são camas hospitalares, são macas, mas elas têm cabeceira e peseira em madeira. Então, isso traz uma lembrança de um ambiente doméstico da casa original, né? A luz logo acima também pode facilitar a leitura, pode facilitar levantar à noite. Aqui ao lado da porta se enxerga também uma sinalização para a noite, para identificar a passagem, né? Para onde se deve se dirigir no caso de ir a um banheiro, por exemplo, né?
as boas condições de um dormitório fazem com que a pessoa seja protagonista, né? Ela vai pedir auxílio quando necessário. Nesse caso aqui, o que eu acho bastante interessante é privacidade. É um quarto coletivo? É um quarto com 2 camas, mas ele tem uma cortina para um dos ambientes e outra cortina para o outro, né? E a entrada para o banheiro é esse hall. É uma situação especial, claro, né? Nem todos os lugares têm condição de criar situações como essa, mas a privacidade é bastante importante, né? Eu sei que na Casa Undina Lobo existem as divisões com o próprio armário. Então, são dormitórios coletivos, mas que criam ambientes mais privativos dentro desse contexto coletivo. Então, essa tentativa e essa intenção, vamos falar assim, de que cada um tenha o seu espaço com as características próprias, isso é bastante importante. Agora, uma visão de futuro, né? Espaço urbano é cenário para as relações sociais, políticas e econômicas de cidadãos com diferentes culturas e valores. Nós temos que pensar em cidades sustentáveis também, né? E a cidade sustentável vai ser aquela que também vai pensar em moradias sustentáveis que possam compensar todas as alterações físicas e sociais que os usuários, os cidadãos, têm, cada um na sua história, né? E com a pandemia pela Covid-19, né? Quais serão os novos modos de morar na velhice? A gente sabe que a pandemia trouxe uma grande modificação nas rotinas. A Adriana, a doutora Adriana, já colocou ali que quando entrou 2020, isso tudo fez com que houvesse um isolamento, onde os voluntários não puderam mais percorrer, visitar a casa. A casa ainda está fechada para visitas, isso é uma questão de segurança para todos, colaboradores e moradores, e são medidas absolutamente necessárias. Mas isso muda bastante, né? A forma de nos apoderarmos dos espaços, né? Tanto das nossas moradias, quanto do espaço da cidade. Quando nós pensamos na nossa moradia, nós lembramos, por exemplo, acho que a gente já falou ao longo da semana, né? Se antes nós tirávamos o sapato para não trazer sujeira para dentro de casa, ou ao exemplo dos orientais, que não vão com o sapato para dentro de casa, para não levar as energias negativas da rua, nós passamos a tirar nossos sapatos na entrada por causa da possibilidade de carregar o vírus para dentro de casa, né? Todo o desconhecimento que nós tínhamos no início da pandemia se tornou uma angústia enorme. Então, aprendemos a lavar a mão, que antes nós lavávamos a mão de uma maneira mais descomprometida, vamos dizer assim. Agora a gente sabe que a gente precisa realmente passar o sabão, o detergente é o maior inimigo do vírus, porque, segundo me foi descrito, o vírus é uma proteína recoberta de gordura, que é o que protege essa proteína. Se o sabão, o detergente, desmancha essa gordura, o vírus não sobrevive. Então, é o detergente que consegue matar o vírus, né? Porque ele elimina a proteção dele. Então, lavar as mãos é muito importante. O álcool é uma solução paliativa, mas nada melhor do que lavar as mãos. Ou seja, nós mudamos uma série de hábitos. Passamos a usar máscara muito mais e isso vai fazer parte do nosso vestuário daqui para frente, pelo menos em locais de muita aglomeração, porque não é só o SARS-CoV-2. Já existiam os vírus das gripes que circulavam por aí. Quer dizer, agora a gente está aprendendo que há outras doenças que podem vir, e já havia as que eram nefastas e que agora nós aprendemos a ter um pouco mais de cuidado. E vamos estar sempre aprendendo alguma coisa a mais, né? Então, eu queria deixar essa questão, né? Como
como ficam as nossas moradias, a ambiência das nossas moradias, e nós moramos na cidade também, a partir da pandemia, né? O futuro, como é esse futuro? Amanhã já é futuro, né? O meio-dia, onde nós terminamos essa nossa sessão, já é futuro. Por enquanto é futuro, daqui a pouco passa a ser passado, né? Então, agradeço muito a minha querida amiga Nadir, que me fez esse convite, a Mariana, o Fabrício, a Adriana, que esteve aqui presente, Marlene, as diretoras que têm estado conosco, o doutor Sérgio, doutor Rogério, e nós tivemos o apoio, o suporte do pessoal da Cisco, Marcos, Isabela, que nos tem acompanhado essa semana e que nos deixam muito mais tranquilos em relação ao andamento desse evento, né? Vou retirar aqui o compartilhamento e fico à disposição. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição para questões e reflexões. Muito obrigada, o pessoal gostou bastante, temos vários elogios no nosso chat e temos algumas perguntas. A primeira delas é da Edna. Excelente exposição. Professora, como podemos trabalhar as cores em ILPIs, considerando a diversidade de pessoas e de ambientes? Eu digo o seguinte, quando a gente falou sobre as preferências de cada um, e não só isso, também sobre os estados emocionais de cada um, né? Para aquelas pessoas mais agitadas, as cores frias, mais tranquilizantes, são preferíveis. Para aquelas pessoas mais tranquilas demais, vamos chamar assim, né? Que tem uma tendência a estados depressivos, é melhor uma cor mais estimulante. Como é um espaço coletivo, né? Como decidir isso? Acho que sempre se ameniza a cor utilizando, digamos assim, vamos falar, o vermelho se misturar branco, ele fica rosa. Se misturar um cinza claro, ele fica um tom pastel. Todas as cores croma, que a gente diz que é a cor pura, se misturada com cinza, do cinza claro ao cinza escuro, ele fica um tom pastel. Então, se nós pegarmos e trabalharmos com a mistura de cinzas claros, nós teremos tonalidades pastéis. Tá? Então, assim, são cores que podem variar nos ambientes, especialmente nos ambientes coletivos, e de acordo com a atividade que há neles. Então, se espera que as pessoas interajam num determinado ambiente, se pensa em cores estimulantes. Ah, vou usar vermelho? Não, necessariamente. Você pode usar um salmão, você pode usar um amarelinho mais claro, né? Esses tons essas cores são estimulantes, elas estão amenizadas. E não dá para esquecer que existe toda uma composição. Então, eu posso ter paredes em tons coloridos, suaves, e ter elementos estimulantes. Então, eu posso ter quadros, eu posso ter objetos, eu posso ter almofadas nos sofás, que sejam vermelho, amarelo, laranja, são pontos coloridos. Então, isso traz uma harmonia. E aí eles não chegam a ser incômodos para aquele que se sente irritado com aquilo, porque é pontual, né? Então fica mais ameno. Num lugar de refeição, por exemplo, a cor mais usada para ativar o apetite é o laranja. Não é à toa que o McDonald's é vermelho com amarelo, porque o cérebro mistura os dois e enxerga a laranja. Né? O Bob's é laranja, tal. Tem vários lugares onde a cor de laranja é a cor que desperta o apetite. Ah, vou pintar as paredes de laranja? Não. Eu vou colocar elementos laranja, eu posso colocar um suplá laranja, eu posso colocar flores laranja na mesa, flores até artificiais mesmo, um arranjinho na mesa. Isso tudo traz estímulo para o apetite. Então, assim, é equilíbrio, sempre é bom senso, claro, né? Isso é muito interessante, eu vou testar.
A segunda pergunta, ainda nessa linha de cores, a Fátima perguntou: eu deveria utilizar cores claras e alegres na casa da minha mãe para aplacar o sentimento de solidão? Eu acho que a cor é sempre importante. A cor é um elemento, mas como eu já falei antes, não é só pensar em parede, a gente precisa pensar num conjunto. Quais são os elementos que possam trazer boas lembranças, né? O resgate de reminiscências para as pessoas que têm uma vida longa são importantes para trazer prazer. Então, tem fotografias de viagens que são interessantes, de momentos em família que são interessantes. E, normalmente, as fotografias, pelo menos essas caseiras que a gente faz, elas são coloridas. Então, é uma forma de trazer cor quando se faz uma composição e se deixa em pontos onde a pessoa possa, ou na passagem, parar um pouco, olhar, lembrar, né? Trazer uma parede de lembranças. Então, o fundo pode ser, por exemplo, um salmãozinho simples, né? Delicado, mas à frente tem todas essas cores e esses momentos. Então, ambiência é isso, não é só físico, né? É também o emocional. Então, sim, acho que usar cores é importante com como é que é? Com bom senso, né? Sempre importante com bom senso, e trazer elementos que sejam importantes para ela. Com certeza, sim. Agora, se entrasse numa loja e dissesse, comprei um vaso vermelho, comprei, não sei, para ela não representa nada, a não ser que ela vá junto escolher esses objetos. Então, busque lá, Fátima, busque nos objetos da sua mãe aqueles que poderiam destacar. E varie também. Eu acho que quem se preocupa que a pessoa, às vezes, ela entra num estado mais de tristeza e num sentimento de solidão, é interessante não só o suporte da família, né? E o suporte da família pode aparecer assim em ligações eventuais, principalmente visitas, quando for possível, claro, né? Mas o período de pandemia está difícil, e as pessoas que moram em outras cidades também está difícil, mas usar o vídeo, quando chegar, dizer assim, vamos mudar isso de lugar. Normalmente, as pessoas que estão acostumadas com aquela situação, como a gente falou ao longo dessa semana sobre a questão da teimosia do idoso, né? Eu não posso dizer que eu também não diga que às vezes é teimosia. Eu falei que o sujeito que eu mais estudo é o meu próprio pai, que tem 92 anos e mora sozinho, e reclama da falta de ter com quem conversar. Isso que ele vai 3 vezes por semana para o hospital fazer hemodiálise, porque ele é renal crônico. Então, ele sai mais do que eu. Eu disse para ele, pai, você sai mais do que eu. Mas ele não quer um smartphone, que ele poderia ter um contato visual com a neta que mora em Portugal, com os meus filhos, minhas filhas que moram no Mato Grosso do Sul. Então, ele poderia ter mais contato com os netos e os bisnetos, mas ele não quer o smartphone. Computador, nem pensar. Então, assim, é teimosia? Eu comecei a refletir sobre isso, acho que é mais uma resistência a novos aprendizados, porque ele não quer se frustrar por não conseguir fazer, porque não conseguiu acesso, e aí ele quer resistir dentro do que ele sabe, o que eu sei, eu domino. Então, assim, ele é protagonista, né? Então, isso tem que ser respeitado. Então, o que a gente faz? Quando a minha mãe faleceu, nós não mudamos nada na casa dele, nada de lugar, nada, todas as coisas que a minha mãe vivia mudando as coisas de lugar. E assim, tudo que a minha mãe fazia e deixou, ficou, porque ele, como bom virginiano, é sistemático. Então, quando a gente muda alguma coisa, ou sugere mudar alguma coisa, pai, o que você acha? A decisão é junto com ele. E é junto com ele, com justificativa, com o aval dele. Então, acho que talvez, Fátima, a sua mãe precise disso, um estímulo, dizer, vamos mudar as coisas de lugar? O que você acha? Podia trazer isso para cá, vamos botar as fotos aqui, vamos tirar essas, vamos colocar outras. É uma sugestão. Perfeito, muito obrigada. Temos no chat aqui pessoas querendo fugir do laranja, fora de laranja na cozinha, pessoas que estão de dieta, é claro. Pois como eu. Olha a minha parede aqui, ó.
Ai, a próxima pergunta. Seria muito legal falarem um pouquinho sobre a questão da individualização no espaço em uma moradia coletiva. Na realidade, não é uma pergunta, mas. Isso, não, mas não é muito fácil realmente que se crie situações de privacidade, porque isso poderia significar uma restrição, né? No momento em que eu tenho um espaço reduzido e eu coloco elementos que restringam ainda mais, é preferível eu ter uma definição de território, mesmo que eu enxergue os outros, mas o meu território tem uma colcha na cama que me agrada, eu tenho objetos no meu quarto, eu tenho fotografias. É pequeno, mas esse é o território que eu domino. Tem eu comentei ontem, acho que vale comentar agora novamente, a Nadir tem um dado interessantíssimo sobre a própria Casa Ondina Lobo, e sobre as poltronas, que elas são território de cada idoso. Então, assim, aquela poltrona é daquele idoso, daquele morador, e isso é território dele. Né? E eu comentei ontem também, o professor Emanuel Pedroso, que é da Federal de Juiz de Fora, ele fez um levantamento sobre os intervalos do apego. Então, é essa coisa, o que até onde eu tenho o poder de tomar decisão. Então, assim, como definir privacidade em ambientes coletivos, principalmente em dormitórios coletivos? Acho que é muito mais a sensação de que naquele pequeno espaço sou eu que mando, vamos dizer assim, para o morador, né? Que ele se sinta assim, que ele se sinta empoderado para dizer que aquele espaço é dominado por ele, mesmo que seja visualmente aberto, assim, invadido por outros olhares. Eu acho que o que acontece é que cada um respeita o outro porque quer ser respeitado também. Então, naturalmente, existe uma restrição. Quando for possível e não for tão reduzido o espaço, dá para se pensar em biombos, dá para se pensar em sistemas de cortina, mas que isso não elimine a iluminação natural, que isso não elimine ventilação, que isso não dê sensação de hospital. Eu acho que isso também é uma questão muito importante, porque as UTIs têm essas cortinas, né? E aí, quando se entra numa UTI, é cortina, 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 às vezes uma meio aberta e tal. Isso é muito angustiante. Então, principalmente quem já esteve numa UTI, sentir que é assim na sua casa também, acho que é uma associação ruim. Então, cada caso é um caso. Ele precisa pensar. O layout do mobiliário pode, às vezes, definir situações de privacidade bem interessantes. Obrigada. Próxima. Qual o principal impacto para os idosos na pandemia com relação ao espaço físico? Acho que a restrição mesmo dos encontros, né? Quer dizer, as pessoas, as visitas estão restritas e as saídas estão restritas. Então, quando se tem um espaço, como a Casa Ondina Lobo tem um espaço externo muito gostoso, muito interessante, tem jardins, tem áreas verdes, né? Tem uma paisagem bonita, é um bairro super tranquilo, super gostoso. Uma questão que lá não tem, que eu sempre conversei bastante com a Nadir, né, que é a questão dos muros. Algumas moradias institucionais, elas são fechadas por muros altos, com o objetivo de proteger os moradores. Esse sistema de cercamento tão fechado acaba não só protegendo, mas também afastando esses moradores de ver que a vida está passando, que lá fora tem novas cores nos carros, que as pessoas passam com roupas diferentes, que tem criança que passa todo dia porque vai para a escola. Então, aquilo cria um mundo particular que fica tedioso, né? Porque fica uma coisa só indoors, né? Só fechada dentro da moradia institucional. A Casa Ondina Lobo além dela estar numa situação mais elevada em relação à rua,
ela não tem esse cercamento ostensivo. Então, assim, traz, eu acho que uma série de possibilidades visuais, já que as presenciais não são possíveis, nesse momento não são possíveis. A restrição pela pandemia realmente angustiou muita gente, né? E aí entram as tecnologias, né? Os sistemas de vídeo. Acho que no momento em que se pensou, né? Se agora, como é que essas pessoas se comunicam com a família? Mesmo quem não tem família, como é que as pessoas se comunicam com os voluntários com os quais elas estavam acostumadas? Como que novos amigos podem ser feitos? Né? Porque as visitas podem trazer novos relacionamentos. Né? Às vezes, um visitante que vem em função de um morador acaba, de alguma forma, interagindo com o outro e cria também uma relação que pode ser muito produtiva, bastante interessante. O simples fato de uma pessoa chegar e dizer, bom dia, como é que o senhor está? Melhorou daquela sua dor nas costas? Né? Isso é uma atenção que vale um dia inteiro. Uma outra questão da pandemia que eu acho que angustia muito é a máscara. Né? Bem no início, quando não se sabia como é que seria isso, né? Touca, máscara, roupas, todos os EPIs que foram impostos para a proteção, criaram um distanciamento também visual, né? Internamente. Então, eu lembro que foi uma solução de um determinado hospital, que isso, acho que veio de fora, enfim, foi um compartilhamento de ideia, de colocar foto da pessoa bem grande num crachá e deixar aquela fotografia da pessoa ali sorrindo, ou seja, ó, sou eu, aqui sou eu. Ó. Então, essa identificação personalizou os colaboradores, apesar da máscara, apesar dos EPIs todos, e isso amenizou um pouquinho esse distanciamento necessário. Né? Então, de fato, nesse momento, infelizmente, existe a restrição. Acho que é a tecnologia que pode trazer mais olhares e sorrisos e atenções a essas pessoas institucionalizadas. Muito obrigada. A próxima. Você recomenda alguma fonte de informação para ambientes voltados a idosos? Livros, sites? Olha, acho que coisas sérias tem pouca coisa ainda, né? Porque a gente percebeu que de uns anos para cá, produtos para pessoas idosas, vamos falar claramente, né? Produto para velho virou moda. Então, assim, a gente começou a ver muita propaganda, muita oferta de produtos. Ah, você que é mais velho, você que tem dificuldade com tecnologia, parará, um monte de coisa, inclusive muitas propagandas preconceituosas, né? Acho que em relação ao próprio, a questão específica da moradia, tem franco atiradores por aí, né? Tem pessoas se autodenominando especialistas e dando, inclusive, nomes diferentes, inventando nomes para essa criação de espaços para idosos, quando, na verdade, o espaço do idoso, se é bom para o idoso, é bom para todo mundo. Então, a gente tem que pensar em situações de planejamento em que sejam previstos as situações que o tempo pode trazer. Eu tenho um blog, não sei se as pessoas tiverem interesse em entrar, se chama sermodular.com.br. Também está no Instagram, também está no Facebook, também aparece no LinkedIn, enfim, eu distribuo. E toda sexta-feira, hoje, daqui a pouco, depois do nosso encontro aqui, eu vou publicar, eu publico alguma coisa, algum assunto sobre moradia na velhice. Por quê? Tem questões práticas, né? Em algumas postagens eu já coloquei essa questão das cores, já coloquei a questão do móvel, tira tapete, não tira tapete, o que dá para fazer com o tapete?
Dá, por exemplo, para prender esse tapete ou trocar ele de posição. Inclusive, pegar um tapete, vamos dizer, no caso de uma peça que seja importante porque aquela pessoa ganhou de alguém importante ou porque ela viajou e trouxe essa peça consigo num determinado momento da sua vida. Então, vou tirar, vou enrolar, vou enfiar dentro do guarda-roupa. Não. Pensa assim, se não tem onde colocar de uma forma segura, e segura que eu digo é com algo que prenda e que não crie pontas dobradas, que não escorregue, coloca na parede. Até na parede fica bonito. É aquela mudança que eu digo que, às vezes, consensualmente, quer dizer, não se faz nenhuma mudança no ambiente de uma casa de idoso, nem nas coletivas. Eu sempre acho que vale a pena dar palavra, dar voz àqueles que vão usar o espaço, mesmo que a pessoa diga assim, o que vocês resolverem tá bom. Não, mas o que você acha? Olha só, pensei em colocar uma cor assim, não, mas não é muito forte. E aí fica aquela discussão que vai envolvendo a pessoa de tal forma que ela passa a decidir, e quando aquilo é colocado em prática, ela diz assim, nossa, ficou bom, hein? Olha, conseguimos uma solução bacana. Quer dizer, ela fez parte, precisa fazer parte. Então, quando eu digo que o tapete pode até ser uma peça pequena, claro, né? colocada numa parede, atrás da cabeceira da cama, por exemplo, como se fosse um quadro, por que não? Né? São formas de adequar peças que são importantes. Mas o uso de tapete é no chão. Quem disse? Quadro se põe na parede. Quem disse? Por que eu não posso prender um quadro no teto? Se eu estiver deitada na cama e quiser olhar um quadro, posso olhar. Qual que é o... Não sei. Quem disse? Quem disse que o buraco da fechadura tem que ficar embaixo? Né? Por que não desconstruir essa ideia de que as coisas têm que ser como todo mundo faz? Não sou todo mundo, né? Não é assim que a gente fala para os filhos. E os filhos dizem, todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. Então, acho que não tem mãe que não diga isso para os filhos. Você não é todo mundo. Eu tenho 3 filhos, eu sei que já falei isso muitas vezes. Agora eu vejo meus filhos dizendo para os filhos deles a mesma coisa. Quer dizer, isso é chavão mesmo já, né? Então, assim, nenhum de nós é todo mundo. Cada um de nós somos indivíduos pensantes, participantes, e quanto mais colaboremos, melhor o resultado de bem-estar, principalmente quando é a casa de um idoso, principalmente sendo ela individual ou coletiva. Né? É importante que haja essa participação. Eu acho, não sei se eu fugi da resposta, eu acho que eu fugi um pouco da resposta, né? Não, foi ótima e já entrou numa próxima pergunta. A minha mãe não abre mão dos tapetinhos. Já tentei usar resina antiderrapante, mas não ficou bom. Existiria alguma outra solução? Acredito que a gente já começou com a resposta. Isso, mas tem sim, tem uma borracha, aquela borracha toda furadinha, que ela pode ser costurada. Eu fiz isso em alguns tapetinhos meus aqui em casa, porque escorrega realmente. Então, a gente pode costurar aquela borrachinha que é antiderrapante mesmo. Olha, o negócio não caminha. E, além dele firmar o tapete, ele gruda. Claro que gruda assim, no pé, né? Se eu levantar, ele está solto. Ou até, numa situação mais crítica, uma fita colante. O que vai acontecer? De vez em quando tem que tirar, né? Trocar essa fita, porque precisa limpar embaixo, claro, né? E isso pode estragar um pouco o piso. Vai depender do piso onde isso está instalado. Se for um piso cerâmico, sem problema. Se for um piso de madeira, pode estragar. Então, não seria uma boa solução, vamos dizer assim, né? Mas são as duas situações que me ocorrem. Agora, ainda acho que repensar o lugar do tapete é interessante, né? Mas combinando com quem usa. Qual a importância dessa peça? Eu acho que tem... Eu adoro tapete, a minha casa é cheia de tapete. Tirei um tapete da sala porque o meu neto tem um pouco de alergia, e meu filho diz, ele tá espirrando por causa do tapete. Enrolou o tapete, tirou o tapete. Senti falta, comprei outro tapete, e menor, mais fácil de lavar, de bater e tal, e coloquei lá no meio. Eu gosto de tapete. Acho que o tapete veste a casa, como a cortina veste a casa.
né? A casa sem elementos têxteis, ela dá eco, né? Entra num apartamento vazio e fala, dá um eco danado. Então, é vestir a casa que vai criando um conforto sonoro mais interessante. Então, quando eu falo cortina, não é só cortina de tecido, podem ser outros elementos. Pode ser uma esteirinha, pode ser um painel, né? Pode ser uma persiana, enfim. Ela veste a casa e cria maneiras de cortar o eco e tornar o ambiente, em termos de som, muito mais confortável, muito mais adequado. Enfim, a sugestão que eu dou é essa, tentar criar soluções que o tapete não escorregue ou não escorregue, né? Escorregamento não resolve. Escorregue e não enrole também. Porque às vezes ele está numa passagem que toda vez que passa ali, ele dá uma levantada na ponta. Daqui a pouco, quando a gente vê, está aquela onda na ponta, né? Aquilo ali é mortal, é perigoso. Extremamente. Ah, muito interessante, obrigada. A próxima pergunta que a gente tem aqui é como tornar a ambiência do banheiro adaptado mais acolhedor? Eu acho que banheiro tem parede, tem piso, dá para colocar quadro. Eu penso banheiro como um lugar também, né? Apesar de ser uma permanência transitória, né? A gente fica no banheiro só quando precisa, né? Seja para higiene, seja para as necessidades fisiológicas, a gente permanece um tempo curto, mas permanece dentro do banheiro. Então, ele pode ter plantas, ele pode ter quadros, ele pode ter até adesivos que hoje a gente encontra com muita facilidade. Se é um banheiro todo, digamos, está pronto, né? Ele é todo branco, azulejo branco, piso branco, louça branca, é tudo branco. O que eu vou fazer? Vou colocar uma cortininha. Não, horrível, né? Você vai ficar imunda rapidinho. Então, um adesivo em alguns desses azulejos pode ficar bom, um quadro. Quando eu falo planta, é claro que não pode ser uma coisa no chão, né? Se nós estamos pensando em banheiro acessível, a gente está pensando em espaço. Qualquer espaço é importante, né? Imaginando uma manobra de cadeira de rodas, imaginando uma situação de um cuidador junto com a pessoa que utiliza o banheiro. Então, são duas pessoas ao mesmo tempo no banheiro. Todo espaço é importante, mas dá para se pensar em alguma coisa presa na parede, né? As paredes, afinal, tomar cuidado em não furar onde tem cano, gente. Isso é um erro mais ou menos comum, que as pessoas às vezes vão lá e dizem, bota aqui, um preguinho, pá, dá aquele vazamento, é um problema que tem que quebrar tudo para para emendar aquele pedacinho, calafetar aquele pedacinho lá que furou. Então, assim, tomando cuidado com isso, utilizem as paredes de uma maneira que fiquem animadas. É animação, é humanização, né? Pode ter, a gente encontra na Praça Benedito Calixto, foi onde eu vi, mas eu acho que deve ter em outros lugares, uns azulejos que hoje fazem uma impressão de diversas figuras. Então, tem imagens, tem figuras divertidas. Por exemplo, eu vi uma com figuras públicas importantes do mundo, Putin, a Rainha Elizabeth, todos utilizando o banheiro, sentados no vaso sanitário. Então, assim, eu não sei até que ponto isso aí ainda pode circular por aí, se houve liberação para isso. Mas, enfim, são os azulejos. Aquilo ali, colocar, fica divertido, fica uma coisa interessante, inclusive para colocar na porta. Se a gente pensar assim, eu participei de um curso uma vez, estou cuidando do horário aqui para não passar demais. Eu participei de um curso uma vez com cuidadores, que um cuidador de uma senhora, da mãe dele, no caso, disse que ela teve um problema de incontinência fecal durante a noite, porque ela custou a encontrar o banheiro. Quando ela encontrou o banheiro, não deu tempo, e aí ele, como cuidador, no meio da noite, teve que ir lá ajudar a mãe a tomar um banho e tal, e ela ficou tão constrangida que ela ficou ao contrário, ela não conseguia mais ir ao banheiro. Então, assim, eles decidiram juntos, isso foi a história que ele contou, achei bárbaro, eu conto sempre que posso,
decidiram juntos escolher uma figura bonita para pôr na porta do banheiro, uma figura grande, bonita, porque aí à noite, quando ela levanta, ela é protagonista, ela quer ir no banheiro sozinha. Mas ela tinha na época um início de Alzheimer, então ela esquecia, às vezes, agora não sei onde é o banheiro. Ele chegou no corredor, tinha várias portas, e isso identifica, aquela porta é diferenciada, e ajuda a lembrar que ali é o banheiro. E aí eles escolheram juntos uma figura adesiva, puseram na porta, e aí isso facilitou, deixou mais relaxada. Então, assim, eu acho que dá para pensar em humanizar esse banheiro desde a porta, a depender dos valores que essas pessoas tenham, claro, né? Que se aquilo não fere os seus valores, pode fazer até soluções divertidas no banheiro. Tá? Nossa, muito interessante. Nossa última pergunta, estou correndo por causa do tempo. Poderia falar um pouco mais sobre o tipo de piso ideal para a residência de idosos? Sempre piso antiderrapante. E se a gente pensar em lugares como dormitório, lugares de permanência prolongada, que a gente fala, dormitórios, salas de estar, a gente tem que pensar em alguma coisa que dê uma sensação de conforto também. Quer dizer, em lugares onde tem frio, já que o tapete nem sempre é recomendável. E lembrar uma coisa, às vezes a sensação de tapete pode ser feita com o próprio piso. Uma paginação existe até no mercado algumas coisas que podem criar como uma barra e no meio colocar uma cor diferente, então parece um tapete. Isso só tem um problema, ele prende demais a configuração do espaço. Aquilo ali fica na área da sala, então tem sofá, poltronas e tal, tal. Se um dia eu quero mudar a função daquele lugar, eu posso acabar prendendo nesse contexto que parece ser um tapete. Mas, enfim, não deixa de ser uma solução. Mas nos lugares de permanência prolongada, o ideal é que seja ou um piso vinílico ou um laminado melamínico, que são essas tábuas, parece tábua corrida, mas não é, né? Uma tábua é uma laminazinha de madeira, mas aquilo é o piso flutuante que a gente fala. Embaixo ele tem um feltro que tira aquele barulho tec, 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 assim fica com um som gostoso para caminhar também, e dá até para andar de pé descalço, vamos dizer assim, que ele é mais quente, né? Ou menos frio, melhor dizendo. Agora, nas áreas molhadas, de fato, tem que ser piso cerâmico ou porcelanato. Cerâmica e porcelanato são dois tipos, né? São dois materiais diferentes e são frios. Então, eles têm que ser antiderrapante. Mesmo o antiderrapante, a gente tem uma experiência aqui no meu prédio, que foi colocado um antiderrapante, e na primeira chuva, 3 pessoas caíram. Então, assim, existe essa resina, que acho que foi a Fátima, né? Alguém comentou antes sobre o uso de uma resina. Essa resina, de fato, funciona. Então, mesmo um piso antiderrapante, se ele se apresentasse não tão antiderrapante, ou que for frequentemente molhado, no caso de corredores externos, coisas assim, essa resina antiderrapante funciona, pelo menos foi a experiência que tivemos aqui, não altera a cor, que também tem uns materiais que com o sol acabam alterando a cor, mas esse não alterou a cor. Então, há materiais bastante interessantes. Hoje em dia, a tecnologia de desenvolvimento de produtos é bastante avançada nesse sentido. Então, sempre procurar soluções de pisos antiderrapantes. E em ambientes de permanência prolongada que deem essa sensação de calor, né, de conforto. Lembrar também, assim, por exemplo, quando os moradores em moradias institucionais, às vezes a pessoa levanta durante a noite para ir ao banheiro e não calça um chinelo, um sapato para ir, e está de meia. Então, é preciso pensar em meias com aquele silicone embaixo, porque aí não é o piso, não tem piso que resista a isso. A pessoa pode escorregar até um piso antiderrapante. Então, acho que é a principal dica. Nossa, muitos bons pontos, muito obrigada. Não temos mais perguntas, mas temos alguns comentários. A Jéssica e a Marisa elogiaram bastante o evento, mandaram os parabéns pelo evento. A Terezinha
mandou aprendizado constante com a professora Maria Luísa. Temos o comentário da Maria, parabéns pelo evento e pela apresentação. A Rosângela comentou, encantada, agradeço as dicas e informações que nos ajudarão a envelhecer melhor nas nossas casas ou nas casas dos nossos pais. Temos a Marina também, que comentou, excelente palestra e tópico para o bem-estar dos idosos. A Rosângela, consultar e escutar é o melhor caminho. A Sara, palestra excelente, parabéns. Ótimo ponto sobre os muros e o resultado negativo, também foi outro comentário da Marina. O pessoal amou as palestras, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, e agradeço a sua participação, Isabela, pela condução aí da intermediação. Imagina, obrigada. Nadir está sem som. Olá. Então, obrigada, Isabela. Obrigada, professora Maria Luísa, pela excelente palestra, né, que aborda um tema tão relevante como a ambiência, né, e você, com muita propriedade ainda, coloca as questões, os elementos que compõem essa ambiência, falando de acolhimento, pertencimento, individualidade, respeito, felicidade, privacidade. Então, realmente foi maravilhoso, né? Eu passo para você novamente, Maria Luísa, para que você brevemente faça as considerações finais, né? E nós possamos encerrar o evento. Obrigada, Nadir. Eu encerro dizendo o seguinte, morar bem é saúde. Né? Essa é a pergunta que sempre me perguntaram, como é que um arquiteto está num curso de gerontologia. Acho que a gente envelhecer bem onde nós moramos, onde nós trabalhamos, é importante. O ambiente construído impacta no nosso bem-estar. A gente precisa tratar disso e pensar na nossa moradia na velhice em tempo, não só quando as circunstâncias obrigam a tomar soluções coletivamente. Né? Não deixar na mão dos filhos que decidam onde é que a gente vai morar quando já não puder mais decidir. Então, é bom pensar nisso antes, planejar, acho que é sempre o melhor caminho. Muito obrigada, Nadir, muito obrigada, equipe, time Casa Undina Lobo, time Cisco, muito obrigada pelo apoio e eu estou sempre à disposição, tenho muito, muito carinho por todos os integrantes da Casa Undina Lobo. Bom, então eu mais uma vez convido a todos para assistir hoje à noite, depois da novela Império, o programa, né, Falas da Vida, que vai ter a participação do nosso querido Chicão. E lembramos ainda que amanhã, para encerrar nossa semana com chave de ouro, haverá o leilão beneficente, né? Às 10 horas haverá a apresentação das peças e às 14 horas nós teremos, então, o início do leilão. Contamos com a participação de todos. Chegando, né, infelizmente, ao final do nosso evento, agradecemos de coração a professora, mais uma vez, a professora Maria Luísa, nossa grande parceira da Casa Undina Lobo, né, que esteve presente a semana toda, com todo carinho, junto com a gente, né, deixou de fazer as suas atividades para colaborar com a nossa casa. Então, muitíssimo obrigado, né? E também parabéns pela maravilhosa palestra. E agradecemos também a toda a diretoria do Undina Lobo, né? Pelo brilhante evento, pelo apoio, pela iniciativa, né? Que mostra muito o respeito que toda a diretoria sente pelos idosos quando abre a casa, abre as portas da casa para falar sobre envelhecimento e velhice. Então, é assim, maravilhoso. Muitíssimo obrigado. E não podemos esquecer, né, da equipe que está aqui, esteve aqui presente a semana toda, aliás, não só a semana toda, mas a semana passada toda, que esteve aqui nos bastidores, né, trabalhando, né, exaustivamente, com muito carinho, com muito amor, para que esse evento tivesse o sucesso, né, que realmente teve. Então, agradecemos a nossa Mariana gestora querida Mariana, que, assim, além de uma profissional excelente, ela faz um trabalho especial, porque ela põe sentimento, ela põe amor no que ela faz. Então, muito, muito, muito obrigada, Mariana. Você é maravilhosa. E é um prazer trabalhar com você, viu? Também o Gilson,
ao Fabrício, né, a toda a equipe, a Cristiane, que ficou ali na sala com os idosos, fazendo lanchinho, apoiando todo mundo. Muito obrigada a todos. Um agradecimento especial à equipe da Cisco, uma empresa solidária, né, que teve, assim, uma participação especial que foi, assim, importantíssimo para que esse evento acontecesse. Esteve com a gente o tempo todo, apoiando, né? Fico feliz de saber que nós temos empresas solidárias que apoiam as instituições de longa permanência. Então, muito obrigado, especial aos representantes da Cisco, Marcos, Isabela, Sérgio, que estão aí presentes todos os dias com a gente. Muito obrigado, eu falo isso em nome de toda a diretoria, dos funcionários e colaboradores da Casa Undina Lobo. Muito obrigada a todos que participaram do evento, né? Que fizeram perguntas, que estiveram presentes a semana toda. Muito obrigada. E eu, Nadir, estou muito feliz por fazer parte desse time da Mão Branca, muito orgulhosa por fazer parte desse grande time, né? E também por apresentar hoje a minha professora querida Maria Luísa, que foi a minha inspiração, minha professora, orientadora da minha tese de mestrado, então foi maravilhoso, muito obrigado, é uma profissional e uma pessoa que eu admiro muito. E só para fechar, eu queria ler um trechinho rapidinho de um dos artigos da professora Maria Luísa, que foi o primeiro artigo que eu li e que me chamou muita atenção e que me inspirou a dar continuidade na minha área profissional, na área de ambiência. Ela escreve assim: podemos afirmar que a ambiência não é composta somente por meio material onde se vive, mas pelo efeito moral que esse meio físico induz no comportamento dos indivíduos, né? Então, esse trecho e todos os seus artigos nos convidam, né, os indivíduos ao protagonismo, que ela falou muito hoje, né? Também citado por todos, interessante, por todos os nossos palestrantes, que fala do protagonismo, né, de realmente exercer o protagonismo do indivíduo, né? O doutor Wilson Jacó falou, Marília falou, Celina, Jorge Félix, todos fizeram a mesma colocação e a gente entende qual a importância de tudo isso, né? Quando nós participamos do processo, nós nos sentimos pertencentes né, e a tudo que está acontecendo naquele momento. Então, muito obrigada a todos, né? E vamos exercer, vamos praticar o que nós aprendemos essa semana, vamos dar voz aos nossos idosos, ou quem preferir, aos nossos velhos. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde, e nos sentimos assim muito honrados com a participação de todos vocês durante essa semana. Muito, muito obrigada.